Bom dia a todos, vamos começar então. Essa é a nossa primeira aula, não é isso? Hoje é quinta-feira, 17 de maio de 2018 e pelo horário de Brasília são 11 horas e 30 minutos aqui no Rio de Janeiro, tá? A gente fala diretamente do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Para aqueles que já nos conhecem, é uma bancada conhecida. Para quem não conhece, nós vamos detalhar toda a informação tecnológica por trás daquilo que vocês irão desejar fazer. Então nós vamos facilitar, através de valores referenciais, toda a informação necessária para que vocês consigam o resultado daquilo que vocês querem. Então a primeira pergunta que a pessoa deve fazer é o seguinte: o que é que eu quero tirar do que é que vai ser ensinado? Como que eu sei o que eu quero a respeito disso? Então, essa nossa vontade de estar sempre investigando e sempre analisando através de referências, isso faz parte da nossa Constituição, né, a nível orgânico, onde nós buscamos valores referenciais para termos noção do que nós estamos fazendo e como podemos caminhar. Toda a informação que chega até o nosso cérebro e passa por um crivo, né, passa pelo nosso raciocínio, e aí nós vamos criando essas conexões, elas sempre são necessárias para que tenhamos parâmetro daquilo que iremos apresentar. Quem nos conhece já conhece a nossa fala, já sabe a forma como nós nos expressamos e também conhece aquilo que nós iremos passar em detalhes que eles estão soltos em várias épocas, de várias formas. O que nós estamos fazendo agora e qual é a nossa proposta? A nossa proposta é levar até vocês, de forma cadenciada, a informação necessária para que vocês possam desenvolver a nível tecnológico e se utilizar dos benefícios do que existe hoje com relação a tudo que é oferecido. Nós estamos falando de quê, afinal de contas? Nós estamos falando sobre tecnologia. Nós não vamos falar sobre outra área aqui. Essa área ela é exclusivamente área tecnológica. Só que o que nós iremos fazer nesse momento? Vamos trazer para o diálogo do dia a dia, de forma mais simples, de forma mais solta, né? Não vamos trabalhar com termos técnicos difíceis e, se eles forem colocados, serão explicados da forma mais simples que eu puder fazer entender. Esse também será um vídeo, ele é o primeiro de vários, aonde ele é livre. Então não existe aquela ideia de que é um ambiente fechado, secreto, algemado, né? Colocado de forma difícil para que as pessoas propositadamente não entendam. Não é isso. Aqui nós vamos tratar de liberação de informação. Nós vamos colocar as informações para as pessoas que assim quiserem. Nós não vamos falar sobre uma tecnologia específica, mas nós vamos correlacionar para uma tecnologia específica toda a base tecnológica que existe por trás, para que nos facilite o entendimento, né? Então vamos lá. O que nós temos aqui em cima da mesa? Para algumas pessoas esses materiais são conhecidos, para outras não, né? E algumas vão se perguntar por que é que tem isso, por que é que tem aquilo. Tudo isso será explicado. Eu já aviso a vocês que esse vídeo, o primeiro vídeo, ele poderá ser um pouco mais longo do que o outro, porque nós temos que colocar o propósito, e esse propósito ele precisa ser muitas vezes ouvido, né? Então o propósito é o seguinte: qual é o nosso propósito? Qual é o meu interesse? Qual é o interesse do grupo que está fazendo isso? O interesse do grupo, ele não é somente levar informação. Primeiro que ela não é gratuita, né? Eu costumo colocar isso de forma bem simples. Isso tudo aqui que está acontecendo, existem gasto de energia elétrica, existe o meu tempo, existe tempo de outras pessoas. E quem patrocinou tudo isso? Alguém está patrocinando isso daqui. Não é uma pessoa, não são duas, não são 10, são dezenas de pessoas que patrocinam isso daqui. De que forma? Comparecendo nas oficinas que nós criamos e nos workshops que nós criamos. O patrocínio, ele vem disso.
tá? Então não é algo gratuito que alguém resolveu fazer. É claro que esse patrocínio e todo essa base estruturada, ela não pagou por muitas coisas que aqui estão. Mas nós temos também aqui uma folha de papel e uma caneta que pode ser visto, que nós vamos anotar para quem estiver no início o gasto que a pessoa tem enquanto ela busca esses materiais. E esses materiais fazem com que algo aconteça no desenvolvimento desse trabalho e também vai colocar cada um numa posição de repensar sobre aquilo que passa na própria mente. E aí nós começamos a falar sobre áreas bem mais profundas, ligadas à análise do mundo muito pequeno. E nós vamos detalhar isso também ao longo desse caminho. Nós vamos chegar a um ponto que vocês por si próprios irão começar a pensar se isso daqui faz isso e se isso faz isso, se eu colocar junto irá fazer isso, irá fazer aquilo. E vocês vão começar por vocês mesmos a desenvolver várias formas de utilização do que está sendo proposto aqui. Mas nós temos um início. Esse início ele não aconteceu no momento que nós estamos vivos aqui. Independente da idade que você tenha, que está nos assistindo, eu afirmo a vocês, afirmo com total certeza que essa informação que vocês terão aqui, a maior parte delas, não começou na existência de vocês, nem na minha. Ela começou muito antes. Então vamos ao nosso início aqui. Vamos apresentar o que nós temos aqui. Nós temos alguns potes de vidro, né? Nós temos água destilada, temos sal, temos soda cáustica, temos zinco, cobre, temos fios de cobre, uma cordoalha de cobre, temos alguns instrumentos, algumas ferramentas, mais instrumentos aqui, esses são eletrônicos, com seus respectivos manuais, e mais um pouco, uma dupla de ferramenta aqui para a gente falar. Temos aqui também uma pilha, né? E eu já coloquei a respeito do manual. O que mais nós temos aqui? Nós temos também ferro, que eu esqueci de colocar aqui. Então nós temos ferro, arame de ferro. Esse ferro ele é conhecido como arame recosido, tá bom? Ou ferro recosido, ou enfim. E a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, diante desses materiais aqui, diante de tudo isso que está aqui, vocês vão ouvir sons externos aqui que é inerente da minha vontade. Não depende da minha vontade que esses barulhos parem, mas se abstenham desses barulhos para que a gente possa ter uma boa aula. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: não existe eletricidade sem análise de magnetismo. Não é possível você analisar a eletricidade sem magnetismo. E não é possível você analisar magnetismo sem eletricidade. Uma coisa não vive sem a outra. Tanto é que todos os campos elétricos, eles geram campos magnéticos. E de outra forma também. Você pode ir num caminho ou no outro. Tanto faz. Vários instrumentos fazem análise da eletricidade através de campos magnéticos. Dependendo do campo magnético, dependendo de como ele se forma, você tem análises elétricas e vice-versa. Então, isso tudo já está estabelecido pela física. Isso tudo já foi confrontado, já foi analisado, já está provado. Então não vamos perder tempo com isso. O que nós não sabíamos, ou pelo menos muitas pessoas não sabiam. Por que eu digo muitas pessoas? Porque a informação que eu vou passar agora, para várias áreas de estudos, vamos dizer assim, holísticos ou estudos religiosos, determinadas religiões, não é à toa que o campo magnético entrou no campo gravitacional. Então, apesar da ciência não ter tido oportunidade de poder se colocar dessa forma, essa informação veio de um cientista exclusivo de nome Cash, tá? Ao passo que
a parte elétrica vieram de outros cientistas exclusivos também. Por exemplo, com relação à pilha, né? Eu embalei essa pilha para que a gente não faça algumas confusões aí com o que já aconteceu no passado. Então nós temos aqui uma pilha, e o nome pilha não quer dizer esse objeto aqui. Mas esse objeto está escrito em várias prateleiras. Quando a gente vai comprar, está escrito pilha. Pilha isso, pilha aquilo, pilha com tal característica, pilha com tal. E aí entramos em baterias. Bateria disso, bateria daquilo, enfim, né? Um monte de nomes aí. Mas a pilha, ela tem esse nome, não é porque você está vendo isso daqui. Essa pilha, o nome pilha, vem de um estudioso, de um cientista de nome Volta, aonde ele colocou camadas empilhadas de substâncias diferentes para conseguir o quê? Uma diferença de potencial. Então o nome pilha, cientificamente, veio de Volta, tanto é que foi dado o nome da diferença de potencial de Volt, né? Fazendo uma referência ao nome Volta, em homenagem a esse cientista. Esse cientista ele foi muito importante, mas não foi na época dele que a pilha apareceu. Não foi na época de Volta que a pilha apareceu. Foi na época de Volta que isso foi colocado como ciência e estabelecido na humanidade que nós pertencemos hoje. Porque o nome pilha, ele não é muito antes nem muito depois. Ele veio realmente de Volta, porque ele empilhou camadas. Só que ele empilhou camadas após estudar uma condição química, de transformação química para física. E isso ainda estava sendo estabelecido. Hoje nós temos esses nomes para poder nos facilitar. Mas essa pilha química, vamos dizer assim, pilha, não é pilha, e sim uma bateria, sendo mais específico ainda, é um nome que se dá a um processo químico que gera a diferença de potencial. Mas isso não começou com Volta, não. Isso começou com um cientista da área orgânica, onde ele percebeu algumas coisas, criou algumas teorias e Volta descobriu que essas teorias não estavam corretas. E aí ele fez o acerto e criou, então, a pilha, para a demonstração prática no mundo científico. E aí, sim, iniciou o processo da pilha com relação ao mundo científico. Antes disso, porém, em torno de 1200, 1500, não, mas 2200, 2000 anos atrás, os egípcios mostraram e foi descoberto uma pilha química. Nós chamaríamos hoje de pilha química, a qual foi usado o vinho, né, para se constituir, onde duas placas com diferença de potencial. Hoje é muito simples você pegar um multímetro, né, que a gente já vai falar sobre ele, fazer o teste, você vê que tem a diferença de potencial. Mas naquela época não era tão simples assim. Não existia um multímetro. Porém, os seres inteligentes daquela época, né, pensantes, o que eles fizeram? Eles criaram aquilo ali. E hoje, observando aquilo ali, é muito parecido com esse vidro aqui, só que foi feito em barro, em argila. Você nota que o princípio é da pilha que está hoje estabelecida, né? E nós fizemos essa publicação no grupo aí, para mostrar isso. Então, isso vem de uma época muito anterior. E o que eles faziam com isso? Né? Eles podiam estar fazendo processos de eletrólise, que nós conhecemos hoje, ou processos de galvanoplastia. Depende do aonde você vai usar. Ou poderiam estar acendendo uma lâmpada, mas espera aí, né? A lâmpada só apareceu com o Thomas Edison, né? Para você ver como é que com uma pilha química ou uma bateria química ou um sistema químico que a gente vai mostrar, você gera energia. E essa energia é chamada de diferença de potencial, né? Antes da gente entrar nesse mecanismo todo, nessa informação toda, vamos ler algumas coisas aqui que eu separei para vocês. Depois eu faço as referências bibliográficas, tá bom? Disso daqui, para que todo mundo tenha acesso. Esse acesso aqui é livre, tá? Está em PDF, você pode baixar quantas vezes você quiser, tá? Tudo aqui que eu vou mostrar para vocês é livre, tá? Nada aqui é preso a nenhuma condição.
Então olha só o que nós temos aqui, olha que interessante. Claro que eu vou falar aqui no mundo da física que nós conhecemos. Eu não vou entrar em mecânica quântica nem física quântica, nada disso. Lembra, a gente vai trazer informações bem simples para todo mundo. Então vamos lá. Isso aqui é um manual que se chama Instalações Elétricas Residenciais e está dentro das normas de eletricidade. Então vamos lá. Na realidade, a eletricidade é invisível. O que podemos perceber, ou o que percebemos, são seus efeitos, como luz, né, através de uma lâmpada, calor, através de uma resistência elétrica, né, e até mesmo um choque elétrico. Então nós percebemos, mas nós não vemos a eletricidade, tá bom? E esses efeitos são possíveis devido a quê? O que está causando esse efeito? Porque existe uma causa, existe algo anterior. O que é essa causa? E aí nós temos a corrente elétrica. Quem não estiver dando para perceber, depois para o vídeo e dá um close nisso aqui. Vocês vão ver que é um bonequinho com a letra I, né? Com a letra I. E está determinado por corrente elétrica. A corrente elétrica é algo muito interessante, tá? Dentro desse estudo. Porque a corrente elétrica, ela não existe sozinha. Tá? Mas está aqui o primeiro bonequinho apresentando a corrente elétrica com o cabelo arrepiado, né? Tem que tomar cuidado com esse cara. Nós temos aqui também uma menininha chamada de tensão elétrica. E a tensão elétrica, nós estávamos falando a respeito da pilha, né? Vem com o nome volta, né? Aqui eu não coloquei com relação à corrente elétrica, mas o símbolo é um I maiúsculo, tá? Vem de, a gente pode também chamar de A, né? Que é o A de ampere. Também veio de um cientista muito importante, tá? A amperagem foi descoberta por esse cientista. Não só isso, mas ele tem teve uma vida extraordinária aí de inventos e descobertas. Então nós temos a tensão elétrica, né? É a letra V, é o V maiúsculo. E temos a potência elétrica, que é o Pzinho maiúsculo, tá? Então esses são os efeitos possíveis dentro da física clássica, tá bom, gente? Vamos trabalhar aqui, por enquanto, somente essa física clássica, porque o princípio do que nós vamos apresentar dessa tecnologia, desenvolvida por esse engenheiro nuclear, ela tem a ver com essa base aqui. Essa base é importante. Sempre vamos levar referenciais. Quando falarmos alguma coisa, vamos dar os referenciais, para que, se a pessoa quiser buscar, ela tenha acesso a essas informações, tá? Esse manual aqui, ele vem de um grupo chamado Prysmian. Se alguém quiser buscar depois, né? P-R-Y-S-M-I-A-N. Tá bom? Fiquem à vontade para procurar e vocês podem baixar esse manual, tá? Nessa página seguinte aqui, nós temos então tensão e corrente elétrica. Eu sei que essa aula pode ser chata para alguns e interessante para outros. Vamos lá, vamos continuar. Olha só. Tensão e corrente elétrica. Então vamos entender tensão e corrente elétrica, porque existe uma diferença. Nos condutores, fios de cobre, por exemplo, de alumínio, fios de prata, fios de ouro, metais condutores, né? Então nos condutores existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres. Tá bom? Partículas invisíveis o quê? A olho nu, tá bom, gente? Estamos falando a olho nu. Estamos falando em partículas, tá? Estamos falando da física clássica. Que estão em constante movimento de forma desordenada. Então tudo bem. Estão em constante movimento de forma desordenada. Desordenada em relação a quê? Em relação ao que nós queremos. Porque alguém pode pensar, não, elas estão em forma ordenada. Nós é que chegamos lá ao dar uma carga e desordenamos ela. Pode. Tudo depende do referencial. Por isso que a gente tem que, em ciência, ditar um referencial, né? E esse referencial maior que nós temos aqui, nesse momento, é o planeta Terra. Então a gente dita através dessa condição. Em condição de repouso, os elétrons, para nossa referência, eles estão o quê? Desordenados. Tá? Para que esses elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada, então eu vou dar uma ordem neles. Eu vou dar uma força, eu vou dar um comando para eles, né? Nos condutores, é necessário ter uma força que os empurre. Então, é uma analogia. Na realidade é assim que acontece? Na realidade que nós já conhecemos hoje, com a parte científica? Não, existem outras informações, mas vamos continuar aqui.
né? Então é uma força que é dada de nome tensão elétrica, volt. Olha que coisa interessante. Quem descobriu isso foi Volta, um cientista. E ele era bem novo, tá? Quando descobriu isso. Tinha pouquíssima idade. E aí vamos lá. Quando isso é feito, né? Quando isso é feito, esse movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores, provocado pela ação da tensão, né? O volt, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica, I, ou a letra A maiúscula, para você determinar, tá bom? Esse I, que é chamada de corrente elétrica, ela é uma corrente elétrica dentro de um circuito fechado. No circuito aberto ela não existe. A gente já vai entender isso daí, porque isso é importante para o princípio do que nós queremos fazer. É aquela ideia, o que eu quero conseguir com isso, né? Então vamos lá. Então nós podemos dizer o seguinte, nós temos a tensão, por um lado, é a força que impulsiona, né, nos condutores, e sua unidade de medida é o volt, é o Vzinho maiúsculo. Beleza. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores. Sua unidade de medida é o ampere, tá bom? É a letra A maiúscula. Ele tem um Izinho aqui, mas nós vamos tratar como letra A maiúscula. Isso será explicado depois, tá bom? Corrente elétrica, então. E agora nós estamos falando em circuito fechado. Fechamos um circuito que tem uma determinada tensão e tenha também uma determinada resistência, nós vamos falar, porque isso é importante, que nós vamos aprender. Dá-se o nome de ampere nesse momento e nós teremos uma corrente elétrica. Ótimo. Daqui a pouco a gente entra na prática aqui. Então temos aqui então o seguinte: potência elétrica é um nome novo, né? Agora, para entender potência elétrica, observe de novo o desenho. Então nós teremos a tensão elétrica, que é o que? O movimento dos elétrons, é o volt, de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica. Então demos a força, ordenamos, né, de forma ordenada, e criamos a corrente elétrica. Ótimo. E agora com a corrente elétrica, ao fecharmos um circuito com uma lâmpada, por exemplo, nós teremos a corrente elétrica, a lâmpada irá se acender e ela irá aquecer. Claro, depende da lâmpada, né? Lâmpada fria, ela, por exemplo, não aquece. O que aquece é o circuito interno dela. Se você pegar uma lâmpada, um LED, por exemplo, uma lâmpada de LED, está aqui, e você colocar a mão nela, ela acesa, ela estará aquecida devido ao circuito que tem interno aqui, devido aos resistores e tudo mais. Não é devido à luminosidade dela. A luminosidade dela é fria, tá? Ela permanece no meio ambiente, tá? A lâmpada incandescente não, ela gera calor, tá? Ela gera calor. Essa intensidade de luz e calor percebido por nós nada mais é do que o efeito da potência elétrica, que foi transformada em potência luminosa, né, e potência térmica. Toda vez que existe potência térmica, nós estamos tendo uma perda daquilo que nós queremos com relação à luz. O referencial nesse momento não é poder de luminosidade? O que essa resistência, ao passar pelo filamento ou eletrônica, na parte eletrônica, está causando? Está causando perda através do calor. Então, além de ter potência luminosa, nós teremos potência de aquecimento. Teremos duas potências aqui. A ideia é, no mundo, tá, gente? Agora é uma informação bem interessante. No planeta inteiro, o que se busca é tender a zero. Toda vez que você quer levar eletricidade, é tender a zero a resistência, para que não haja resistência. Existem estudos profundos até hoje, isso é tecnologia de ponta, tá? Trabalhando em cima disso aí. E isso tem a ver com muita coisa que nós vamos falar aqui, tá? Quando falamos de corrente elétrica, uma dúvida aparece. É possível, através da qualidade do material, existir diferentes tipos de condução de corrente elétrica? É o que a gente estava falando aqui. Sim, é possível. Este é um ponto importante para definir uma boa condutividade de corrente. Toda a impureza do material, tá? E a gente vai falar sobre isso. Toda a impureza de material
pode gerar dificuldade para a passagem dos elétrons, fazendo com que liberem mais energia, causando um aquecimento elevado e indesejado no condutor. Ao contrário, quando o condutor tem um elevado grau de pureza, os elétrons circulam livremente no condutor, tendo assim um melhor aproveitamento da energia para o que você quer. Porque se você quer criar uma grande resistência, por exemplo, chuveiro elétrico, você ali não está buscando luminosidade. Você está buscando o teu referencial é o quê? Aquecimento. Tudo depende, gente, do referencial. Tudo depende daquilo que você quer promover. E aí você começa a trabalhar em cima disso, tá? Com relação a esse manualzinho daqui, nós vamos parar agora, porque a continuidade dele vai para a aula 2, tá? E nós vamos falar aqui algumas coisas agora. Vou apresentar para vocês esses materiais aqui, dentro dentro do que nós lemos ali e falamos. Então nós temos os vidros, e esses vidros vão servir para que a gente crie o meio. Esse meio é chamado de processo de eletrólise. O processo de eletrólise é aquele em que você pega um recipiente, tá? Esse aqui é de vidro. Você pega um recipiente, você coloca nele uma substância, um líquido, seja ele qual for, com qual mistura você quiser, para que a informação elétrica passe de um para o outro. Porque se você pegar esse material aqui, por exemplo, esse tipo de metal, com esse tipo de metal, e você achar que existe interação aqui, sem o meio condutor, é complicado isso acontecer. Não é impossível, tá? Porque o ar é um meio condutor. E aí vai uma informação muito interessante, tá? A informação é o seguinte, e eu vou deixar para que vocês façam sempre as deduções, eu não vou colocar as deduções. A informação é o seguinte, quando você tem um mineral, né, diferente de outro mineral, essa diferença gera uma diferença de potencial, sempre. É sempre a mesma coisa. Se eu pego um aparelho para medir cobre com cobre, ele vai me dar 0. Mas se eu pego cobre com zinco, ele me dá um valor. Se eu pego cobre com ferro, ele me dá outro valor. Se eu pego zinco e ferro, ele me dá outro valor. Se eu pego, tanto faz, qualquer metal. Eu tenho aqui, por exemplo, nessa ferramenta, cromo molibdênio. Se eu pegar o cromo molibdênio e fizer isso aqui me dá uma diferença de potencial, que é totalmente diferente dessa. Elas não vão ser iguais, não. Essa diferença ela existe em vários materiais, tá? Cromo vanádio, cromo molibdênio, seja o que for, aço carbono, aço, ferro, né? Que eu já falei, esse ferro daqui é misturado, você não encontra ferro puro, tá bom? Ferro puro não tem utilidade. Só tem depois que se criam ligas. Tudo depende das ligas que vocês querem. O que tem aqui nessa liga? Essa liga aqui de zinco, o que tem nela aqui? Alguma coisa tem aqui, de cobre também, tá? Ele nunca é 100% puro. Não existe 100% de grau de pureza, tá bom? Nem na natureza tem, tá, gente? Porque normalmente esses materiais estão misturados. Então vamos lá, o que nós queremos criar aqui? Nós queremos criar um processo de eletrólise. Mas por que é que eu quero criar um processo de eletrólise? Bom, eu quero criar um processo de eletrólise porque através dele é o que vou conseguir, o que é chamado hoje em dia, e a maior parte das pessoas que estão interessadas nessa tecnologia já conhece, como o quarto estado da matéria. Então, o que eu quero? Eu quero são os ganhos que foram dados. Mas para eu ter os ganhos, eu preciso de água salinizada. Ou preciso de outra substância que faça um intercâmbio. Eu posso usar o ar para fazer isso? Pode. Você pode fazer o ar para isso. Só que eu preciso do meio. O meio pelo qual eu quero colher aquilo que eu quero criar. Ou aquilo que eu quero transformar. Criar não, desculpa, porque não existe criação. Aquilo que eu estou transformando, eu quero retirar. Então eu preciso de alguma coisa nisso daí. Bom, diante desse cenário aqui,
das ferramentas e tudo mais que foi apresentado, eu tenho aqui também, além da placa de cobre, zinco, o ferro, eu tenho um fio de cobre, que nem nós falamos, né? E falamos sobre condutores elétricos. E eu tenho aqui uma cordoalha. Agora a gente vai trazer as informações para o Brasil. Nesse momento agora eu vou falar a respeito de Brasil. No Brasil existe o quê? No Brasil eu encontro isso daqui para desencapar, né? Ainda agora eu estava aqui com um pedaço desse fio, né? Esse fio daqui é um fio que foi desencapado para ser usado. É um fio rígido. Antigamente o Brasil se trabalhava com fio rígido. Hoje no Brasil você não tem mais fio rígido. Nenhuma fábrica faz fio rígido para você comprar, para desencapar, para você fazer isso aqui. Como é que no Brasil você consegue esse material? Você consegue através da cordoalha. Isso daqui você encontra em qualquer loja de material elétrico, tá, gente? Essa cordoalha aqui. Esse cordão aqui de cobre, ele tem 7 filamentos. 7 filamentos. E ele tem uma medida que nós chamamos de área de seção de 25 milímetros quadrados. Ele tem uma área de seção de 25 milímetros quadrados porque ele tem 7 fios rígidos em formato de malha. E ele se torna flexível para você poder trabalhar. Isso aqui normalmente é usado em aterramento. Tá? Se você entrar numa loja e pedir, eu quero um fio de aterramento, o cara vai perguntar qual é a bitola, qual é a medida. Aí você fala 25 milímetros quadrados. Beleza, ele vai lá e vai te dar isso aqui. Aí ele vai te perguntar quantos metros você quer. Aí você vai dizer, você quer 1 metro. Então, 1 metro disso aqui custa em torno de R$30, tá? Lembre que tem 7 fios, tá? Então em média de R$30 aí no mercado. Isso aqui é facílimo de achar. Eu já mostrei isso aí em outra época, em outro vídeo. Mas como agora a gente está seguindo passo a passo, tá aqui ele, ó. Se você medir ele com um baquímetro simples, você vai ver que ele tem 1,77, esse daqui, nesse paquímetro, 1,77. No paquímetro de maior precisão, né, 1,76, 1,77, olha lá. Não sei se deu para ver, mas estava dando 1,77, ó. Igualzinho aquele ali. Tá bom aquele paquímetro. Então você tem aí uma medida interessante, né, para você trabalhar. Com esse 1,77, isso aqui está me dizendo que, e eu já sei, que isso aqui é um fio de 2,5 milímetros quadrados de seção. Não se liguem muito nesses nomes que eu estou falando agora, essas medidas não. O que é importante para você é saber que esse fio daqui, ele tem que ter em média 1,7 centímetros de espessura. Tá bom? Então quando for comprar, pede pro rapaz: amigo, por gentileza, tu tem um instrumento aí, um micrômetro, um paquímetro? Esse fio daqui é de 1,7 milímetros de espessura? Pode ser que ele te diga, não, é de 2,5, né? Porque ele está falando sobre seção nominal. Se ele te disser que é de 2,5, tá ótimo, pode levar, tá? Se ele te disser que é de 1,5, aí não leva não. Então, porque 1,5, apesar de 1,5 servir para o que vocês vão fazer, o ideal é que seja de 2,5. A norma pede que seja no mínimo 2,5. Para quem vai trabalhar com área elétrica, tá? E essa tecnologia ela está ligada diretamente à área elétrica, tá bom? Então tá aqui a cordoalha, tá? Essa daqui é de 25 milímetros quadrados, tem 7 filamentos. Se você comprar 10 metros, vai ser como se você estivesse comprando. Esse fio ele é caro, tá, gente? Isso não é um fio barato não, tá? Mas esse cobre é de excelente qualidade, né? E aí você consegue fazer o teu trabalho, né? Que a gente vai falar sobre ele aqui. E aí você tem algumas ferramentas, né? Então você veja bem, 1 metro desse fio daqui, se você comprar 1 metro, você não vai conseguir fazer o teu trabalho direito não, porque 1 metro não dá a distância necessária para você iniciar o teu trabalho, tá? Você tem que ter pelo menos 3 metros dele, né? Então 3 metros dele aí já está dando quanto? R$90, né? Lembra sempre que tem 7 fios ali dentro, tá? Existem alguns fios que são mais baratos, e aí cabe você procurar, tá? Eu olhei esse preço na internet, porque eu só trabalho com esse fio daqui e malha de aterramento. Bom, o que mais nós temos aqui, além dessas ferramentas?
Você vai precisar dessas ferramentas? Vai. Não tem jeito. Você vai precisar de alicate para fazer corte, né, do fio quando estiver finalizado. Pode ser de corte, pode ser universal. Somente o alicate universal você já consegue fazer muita coisa, tá? Mas esses aqui facilitam o teu trabalho. Quando você começa a somar tudo isso que tem aqui, você vai chegar a um determinado valor. Então a pessoa que está iniciando do zero, ela vai ter um gasto inicial. Esse gasto ele é alto, tá? Ele é bem alto. Antigamente se falava, né, que a tecnologia é fácil, simples e é barato fazer, né? Tem pessoas falando aí que fazem isso por X valor. O X valor que a pessoa coloca não cobre nem 1 metro do fio, tá? Então, existe muita enganação, tá, gente? Existe muita coisa fake aí. E o que a nossa proposta é trazer a realidade para vocês. Por exemplo, 3 litros de água destilada aqui no Rio de Janeiro, você vai pagar em torno de 7 a 9 reais. Existem alguns locais aí que 5 litros você paga 9 reais. Existem algumas regiões aí do Brasil que você paga, né? E você não vai usar somente 3 ou 5 litros, não. Você vai usar muito mais do que isso, né? Quando você começa a somar, você vê, por exemplo, sal, né? Temos aqui o sal, temos a soda cáustica, temos o fio, né? Esse fio daqui é barato, ele é vendido a quilo, ele é bem barato. A chapa de zinco, por exemplo, em torno de R$42 para chegar uma chapa dessa na sua casa. Outra coisa, no Brasil não se compra chapa de zinco, tá, gente? Se você for comprar chapa de zinco, você vai comprar a coisa errada. Isso aqui chama-se anodo, anodo de zinco, ou anodo de sacrifício, tá bom? No Brasil é esse o nome. Cobre, chapa de cobre, é igual no Brasil, tá? Uma chapa dessa é cara também, tu vai gastar uns R$50 numa chapa dessa aqui, com essa espessura que tá aqui, com esse formato, esse tamanho. Você precisa da chapa de cobre? Não, se você tiver fio, você não precisa usar chapa de cobre, tá? E você tem aqui multímetros. Um multímetro mais simples, que ele não é automático, e tem um multímetro que é automático. O automático facilita a tua vida. O outro você tem que aprender. Nós vamos ensinar isso na aula 2. Tá bom? Como montar um processo de eletrólise. Vocês vão ver na prática a diferença de potencial das placas numa solução, né? Nesse caso, solução salinizada. E vocês vão poder observar tudo isso daí. Tá? Então, para a primeira aula, para a primeira informação, nós gostaríamos de passar que, tirando o equipamento eletrônico, né, tirando tudo que é eletrônico, essas ferramentas aqui e esses materiais serão de grande ajuda, tá? Por que 4? Porque a gente vai ensinar 4 processos de eletrólise diferentes, com 4 tipos de metais diferentes, para o início da pessoa. A água destilada, o sal, né? O sal marinho, soda cáustica, que é o processo mais simples. Por que não estamos mexendo na soda cáustica? Precisa de equipamento de segurança que será apresentado. Então tá aqui, esse é o nosso início. Era isso que a gente tinha para mostrar para vocês nesse primeiro vídeo, tá? E nós vamos seguir depois para o vídeo número 2. Tá bom? A gente vai deixar lá o nome, introdutório e tudo isso para todo mundo. Essa aula foi um pouco mais longa, porque nós passamos a introdução. E eu vou deixar uma informação a mais para vocês agora, nesse momento, que o nosso próximo evento será em Porto Alegre, do dia 23 ao dia 27 de julho, onde tudo isso será feito na prática, individualmente, com cada pessoa, né? Então, cada pessoa irá ter a oportunidade de sair com 10 sistemas, né, vamos dizer assim, 10 sistemas construídos pela própria pessoa. Todos eles funcionando. Tá bom? Era isso. Eu agradeço a paciência de vocês, né? Que a gente precisa ter paciência. E tá aqui. Tá bom? Nossas aulas sempre serão nesse formato e sempre terá essa forma daqui. Só para vocês terem ideia, quem é que patrocina isso daqui? Quem patrocina isso daqui são as oficinas, são os workshops, tá bom? São eles que patrocinam. E qual é o nosso interesse? Porque sempre existe interesse. Qual é o nosso interesse? O nosso interesse é a possibilidade de dar continuidade
as pesquisas. É para isso que nós estamos fazendo isso daqui. Nós queremos continuar as pesquisas e vamos começar a levar para vocês todas as informações que nós temos, agora de forma organizada. Tá bom? Esse aqui é um primeiro. Desde antes nós temos o hábito de trazer a câmerazinha, né? Para mostrar mais de perto. Então as pessoas podem ver aqui mais de perto os materiais, as ferramentas, né? Ó, um equipamento mais sofisticado, né? Um manual mais sofisticado, um equipamento mais simples, manual mais simples. Todos os dois servem para o nosso propósito, tá bom? E com preços bem diferentes, bem acessíveis, tá? Principalmente os mais simples, tá? Um abraço, gente, e daqui uma semana a gente está colocando aí mais um vídeo. Se houver a possibilidade de antecipação, a gente faz o anúncio, tá bom? Um abraço a todos.